O Rickson Moraes é filho de piauiense, casado com a piauiense, que é a Carolina Gaioso, e é ortopedista. E ele acompanha muitos atletas no Rio de Janeiro e vai falar um pouco também sobre MMA. A família dele, Moraes, está totalmente vinculada com essa história e com a família Gracie, que é responsável por essa divulgação desse esporte em especial no mundo. Vamos ver essa matéria. Você sabia que o Piauí está ligado à criação do MMA, que é o esporte da vez no mundo? Então a gente vai conhecer um pouco mais desse universo com o Rickson Moraes, que é médico ortopedista especializado em ombro e também integrante da Comissão Atlética Brasileira de MMA, que é o órgão responsável no Brasil pela parte médica do UFC. O Rickson também é faixa preta em jiu-jitsu, já atuou em várias competições, inclusive fora do Brasil, mas agora preferiu a parte médica e está integrado também à parte desportiva, não é, Rickson? Exatamente. E a família está vinculada a essa história, né? Eu queria que você começasse contando a história do Zé Moraes e a relação dele com a família Gracie. Primeiramente é um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores. Tanto eu como meus irmãos e primos sofremos uma influência muito grande do meu pai, que é piauiense, parnaibano, foi muito cedo para o Rio de Janeiro e teve contato, ainda adolescente, com a família Gracie, que é a família que criou e desenvolveu o chamado Gracie Jiu-Jitsu, que é o jiu-jitsu brasileiro, que é uma arte marcial difundida no mundo todo. E ele foi um dos primeiros alunos do patriarca, de um dos patriarcas da família Gracie, que é o Hélio Gracie, e para homenagear, inclusive, seu mestre, deu a mim o nome de um dos filhos. Né? Tem também o Rorion. O Rorion, que é meu irmão, então tem dois filhos com nome de filhos do Hélio Gracie. E isso acabou contagiando a família toda, né? Então desde pequeno a gente estava envolvido com o MMA. Um dos filhos do professor Hélio Gracie, que é o Rorion Gracie, né? Ele foi o criador do UFC, que é a maior liga de MMA do mundo. Ele se mudou para os Estados Unidos, para a Califórnia, na década de 80, né? E em 94 criou a marca UFC que todo mundo conhece. Então naquela época o esporte ainda não era conhecido como MMA, ele era conhecido como Vale Tudo, né? Que era um termo um pouco pejorativo, porque na verdade é um esporte, tem regras. E nessa época meu pai era muito vinculado ao Rorion, teve inclusive nos primeiros UFC nos Estados Unidos, teve a oportunidade de ajudar diversos atletas, tanto do jiu-jitsu como de outras artes marciais, no Rio de Janeiro. Quando era secretário de esportes, né? Exatamente, ele foi secretário municipal de esportes do Rio de Janeiro no começo dos anos 2000, e aí criou inclusive uma bolsa atleta. Nessa época esses atletas todos eram vistos de uma forma meio marginalizada, então ele foi o primeiro a acreditar e a dar apoio oficial para esses atletas, e muitos deles hoje estão aí no UFC brilhando, são muito conhecidos. Um exemplo maior é o Vitor Belfort, que era um atleta dessa época que foi incentivado e hoje aí está defendendo as bandeiras do Brasil e as cores do Brasil mundo afora. E você também na família tem atletas de MMA que atuam nos Estados Unidos, né? Isso. Tem dois primos. Isso, na verdade é assim, os dois são faixa pretas também, nós somos... Meu pai São 6 na família, né? Isso, meu pai é faixa preta, né? Mas depois de um certo grau, essa faixa ela se denomina preta e vermelha, né? Que eles são vários graus de faixa preta, que é o caso dele. E temos, além do meu pai, 5 faixas pretas. Eu e mais um irmão e mais 3 primos. Então 2 desses primos, Daniel e Diego, eles se estabeleceram primeiro nos Estados Unidos. Um é 5 vezes campeão mundial de jiu-jitsu e aí voltou para o Brasil, montou uma equipe que é a Team Moraes, e hoje é uma equipe muito reconhecida tanto nacional como internacionalmente, uma equipe de MMA, e um dos campeões mundiais do UFC, que é o americano Anthony Pettis, é um dos atletas dessa equipe. Então é o maior representante hoje da família aí dentro do UFC e dentro do MMA mundial. Você saiu de cena das lutas, mas continua atuando nos bastidores e também nas competições, né? Como é que é o trabalho médico como ortopedista diante desse universo de luta e também nesses bastidores, né? Após treinos, nessa fase, eles estão sempre precisando de um médico? O que acontece é assim, eu desde pequeno pratiquei jiu-jitsu, né? Principalmente com a família Gracie também, isso por influência do meu pai. Mas eu nunca pratiquei MMA, sempre fiquei no jiu-jitsu, inclusive competi em Pan-Americano, fora do Brasil.
Só que chegou uma hora que eu tive que optar entre a medicina e as artes marciais. Né? A gente não tinha como conciliar com as rotinas de treinamento do jiu-jitsu. Então eu acabei que deixei um pouco de lado a parte competitiva. Até hoje eu treino, né? Mas mais recreacionalmente. Só que eu sempre tive aquela vontade de estar ligado ao esporte de alguma maneira. Então, naturalmente, até por conhecer os atletas, ter treinado com vários deles, ter competido com vários deles durante a época em que eu frequentava as competições, essas pessoas começaram a me procurar depois de formado ortopedista. Então, tratava muito desses atletas. Em 2009, 2010, um desses atletas, que é o Walid Ismail, que é hoje assim, né, é o CEO da maior liga de MMA da América Latina, que é o Jungle Fight, ele tentou trazer essa expertise que já existia nos Estados Unidos da parte médica também para o evento dele aqui no Brasil. Então me chamou para integrar a diretoria do Jungle Fight, diretoria médica, e a gente começou a tentar padronizar essas condutas médicas da mesma forma que havia já sido padronizado nos Estados Unidos. E para isso você fez cursos, está sempre em dia com as alterações legais dos procedimentos, que tem também suas regras, né? Tem. Assim, eu sou pós-graduado em medicina esportiva. Eu fiz, inclusive, a parte da minha formação fora do Brasil, porque aqui a gente não tinha muita embasamento para isso. Então eu fui fazer em Nova York, na Universidade de Columbia, né? Que é o Centro para Cirurgia do Ombro, Cotovelo e Traumatologia Desportiva da Universidade de Columbia. E além disso, a gente lê muito. Hoje você tem acesso à internet, você tem acesso muito à informação. Então esses protocolos eles estão disponíveis na internet para muitas pessoas, e a gente começou a aplicar tudo isso de acordo com essas normatizações que a gente já tinha bem definido nos Estados Unidos. E como os atletas de forma geral vivem no limite da emoção e do corpo, limites físicos, deve ter muito trabalho para vocês, né? Tem bastante. É um esporte de contato, como qualquer esporte de contato, ele tem seu risco. Só que o papel do médico dentro desse contexto é fazer com que o esporte ele seja praticado com o menor risco possível. No caso do Anderson Silva, o que aconteceu? Qual a sua opinião como profissional? Aquilo, assim, é uma imagem muito feia. Mas, forte a imagem, né? Bastante. Eu acho que o Brasil inteiro ficou impactado com aquela cena, mas não foi a primeira vez que aconteceu. Isso já aconteceu no MMA, até numa luta anterior. Aconteceu agora recentemente, eu acho que há cerca de uma semana em outra liga, mas já aconteceu em futebol, já aconteceu em basquete. Tem umas cenas, você hoje procura no YouTube, você vai ver muita coisa parecida. E apesar de ser uma cena feia, aquela é uma lesão que ela tem um potencial de cura muito bom, da pessoa ficar totalmente recuperada e voltar à prática do esporte no mesmo nível pré-lesão. Então, assim, pra gente é mais complicado se ele tivesse uma fratura dentro de uma junta, de uma articulação, do que no meio do osso. O osso formou o calócio ali, calcificou, teoricamente está zerado. Olha só, o Rickson representa a nova geração dos Zé Moraes, né? Segunda aí, nasceu no Rio de Janeiro, mas ele tem vínculos cada vez mais fortes com o Piauí, é casado com a Carol, que está aqui, tem um filhinho. Detalhe, ele está pensando também no final do ano de vir atuar no Piauí, de ficar na ponte aérea, também trabalhando na sua área de ortopedia? Isso. Na verdade, assim, eu estou intimamente ligado a esses atletas, né, lá e ao esporte no Rio. Hoje o Rio é o principal polo de concentração desses atletas no Brasil. Apesar de que hoje a gente tem equipes muito boas espalhadas pelo país inteiro de MMA. Só que eu acho que já era uma aspiração antiga, tanto da Carol, acho como minha, a gente por amar muito o estado, de estar vinculado de alguma maneira aqui. Eu acho que hoje o Piauí é um estado que vem se desenvolvendo a olhos vistos. Né? Crescendo, aqui ainda é melhor, né? Então acho que é um estado que dá uma qualidade de vida muito grande. Eu quero isso, acho que é uma coisa que eu anseio muito para minha família, para minha esposa, para meu filho. Então o que a gente vem decidindo, na verdade, a família vai se transferir para cá, vai ficar aqui junto do restante da família da Carol, né? Da minha família aqui do Piauí. E eu vou ficar provavelmente nessa ponte aérea Rio, Teresina, montar um consultório aqui já no segundo semestre, e a gente vai ficar nessa ponte aérea Rio-Teresina. Olha, como eu sei que a sua família é vinculada muito ao esporte, Zé Moraes é muito querido por todos os atletas, você também deve ter na sua lista de clientes muitos nomes conhecidos. Quem são eles, Rickson? Dá para dizer aí uns 2, 3, só para as pessoas terem noção do que ele representa lá. Eu prefiro te falar que eu atendo vários atletas do UFC, de MMA, mas assim, acho que não seria nem bom assim, nominar
individualmente, né, até pela parte ética, mas assim, vários deles eu acabo atendendo porque é minha rotina diária, né, eu tenho que avaliá-los É tanto. profissional, né? É, claro. Ok, então bem-vindo ao Piauí, sua terra também, né? Mais uma vez Vamos aqui. curtir a Páscoa no litoral, né? Isso, na fazenda, a família, a gente foi pro litoral lá, visitar Barra Grande, Parnaíba, e agora vamos pro interior. E um beijo para nossa Carol, que está aqui acompanhando hoje, né? Beijão, então, e falamos um pouco do universo da MMA, daqui a pouco a gente retorna e tem mais insight para vocês.